Fala aí, cambada de Falciane, tudo bem com vocês? O meu nome é Kelvin, sou professor de filosofia. Estamos aqui com mais um programa Sei Lá, Sou de Humanas e hoje nós iremos falar de um autor deveras importante para a política internacional, nacional, sei lá que política é que você quiser. É ele mesmo. É o pai da ciência política, o livro de cabeceira de todos os políticos, aquele cara que a rainha Elizabeth lê todos os dias, o famoso Maquiavel. Mas antes de entrar no assunto, pessoal, vamos aproveitar para se inscrever no canal, apertar no sininho e meter o like aí antes mesmo de assistir o vídeo, que a gente já tem prestígio no Principado. Galera, se você perguntar para alguém na rua para que serve a política ou para que servem os políticos, provavelmente as pessoas vão te dar uma resposta não muito entusiasmada, né? Uma resposta não muito bacana. Infelizmente, a atividade política, ela está muito desprestigiada. As pessoas associam política apenas a coisas ruins, corrupção, roubo, mentira, traição. Há várias coisas que os nossos valores morais, eles são contra. Mas isso não é uma unanimidade. Na verdade, a política nasceu como uma forma de buscar o bem comum, o bem de todas as pessoas. Porém, um belo dia chegou um cara e escreveu um livro chamado O Príncipe. E tudo isso mudou. É dele mesmo que nós vamos falar hoje. Se você não viu nosso vídeo anterior sobre o Maquiavel, clica aqui no card que você vai ser direcionado para um combate irrefutável de ideias. É isso aí, galera. Só acontece aqui na Utopia TV. E se você não sabe, o nome dele é CAF. Vale ressaltar que quando o Maquiavel fala do príncipe, ele não está falando especificamente de um príncipe. Ele está querendo fazer referência a um governante. Seja esse governante um rei, um príncipe, uma rainha, um deputado, um presidente, uma presidenta ou a sua mãe. Todas as mães são verdadeiras rainhas, né? Vamos respeitar e vamos cuidar da mãe da gente. Tem um capítulo específico, ele vai falar para você tomar cuidado com os mercenários, porque a devoção deles não é a você, mas sim ele. Indo direto ao ponto, a parte mais essencial do livro O Príncipe é quando ele vai falar das virtudes do príncipe. E ele vai separar 3 virtudes, 3 características que todo príncipe tem que ter. Se ele não tiver essas características, ele não vai conseguir governar, ele vai ser completamente humilhado, vai ser um fracassado na política. E não é isso que um príncipe quer, principalmente se ele estiver governando. Quais são essas 3 características? Virtude, fortuna e prudência. Então vamos falar dessas 3 características aí rapidão. Galera, vocês acharam que virtude é o mesmo que virtude? Achou errado, otário! Não é não, galera. O Maquiavel vai utilizar esse termo de uma maneira bem diferente de filósofos como Aristóteles. Embora a escrita seja bem semelhante, o significado é totalmente diferente. A virtude, principalmente no contexto no qual Maquiavel vivia, estava extremamente ligada às virtudes cristãs. Vocês sabem, o período no qual Maquiavel escreveu, que o Principinho aqui já falou para vocês, é um período no qual a dominância, a hegemonia da Igreja Católica ainda era muito forte. Existia essa ligação muito forte entre religião e política. Posteriormente, essa ligação vai ser dissolvida. E eu arrisco dizer que ela começou a ser dissolvida aqui, nesse livro, tá? Com o Maquiavel. O Maquiavel, ele vai se inspirar, na verdade, na virtude dos sofistas, que inclusive eu tô devendo um vídeo dele para vocês, vou fazer. A virtude dos sofistas não era como a virtude do Aristóteles, que tinha um lado racional de desenvolvimento para que você alcançasse a boa vida. A virtude dos sofistas era algo mais ligado à sua própria natureza, ou seja, você nasceu para fazer aquilo. Portanto, a virtude do Maquiavel, você nasce com ela. Ela é uma capacidade inata. Sabe aquele cara esperto, sangue no olho, que pega as coisas no ar, entende tudo que está acontecendo? E mais, ele tem atitude, ele vai lá e resolve o problema, ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Esse é o cara virtuoso do Maquiavel. Mas isso aqui, pessoal, não é meritocracia não, beleza? A segunda coisa que o governante deve observar é a fortuna. Mas fortuna não tem nada a ver com dinheiro. Embora os príncipes sejam iguais ao tio Patinhas, ele não está falando exatamente de grana, de fortuna no sentido
do material, de ter dinheiro, ter casa, ter carro, ter moto. Mas ele estava fazendo referência à deusa Fortuna, que tinha relação com a sorte. Você acredita em sorte? Aproveita e comenta aqui embaixo se você acha que a sorte existe. O Maquiavel, ele vai dizer não em sorte, mas em destino. É como se existisse uma roda da fortuna. O destino ele já está quase que traçado. E por isso você tem que estar atento aos sinais que a fortuna te dá. Galera, você pode perguntar: poxa, mas o Maquiavel acreditava em destino? Então como é que funcionava essa questão do cara ser virtuoso? Será que tinha como ele aprender? Como funciona essa relação entre liberdade e determinismo dentro do pensamento do Maquiavel? O Maquiavel, galera, dizia que era 50-50. 50% pra ela, 50% pra farra e eu não troco as duas por nada. Mentira, mentira. Era 50% destino e 50% competência, meu irmão. Ou seja, se você não tem competência, se você já não nasce com esse sangue no olho, com essa virilidade, inclusive essa era a palavra que ele utilizava, por isso que eu tô falando aqui. Se você não nasceu com isso, você vai fracassar, meu amigo. Se a sorte não te favorecer, então, aí já era mesmo. Você tem que saber dominar a fortuna, você tem que mudar o seu mindset para você perceber as oportunidades acontecendo. E não é papo de coach. É papo de Maquiavel. Para terminar, pessoal, temos a prudência, a terceira característica que um príncipe deve observar. A prudência, pessoal, tá ligada ao estudo da história. Resumindo, você não precisa errar para aprender. Você pode aprender com o erro dos outros. Portanto, se você estudar a história, você vai aprender o erro dos governantes passados e como a história ela acaba se repetindo, seja como comédia, seja como tragédia, você vai aprender a como sair dos problemas sem precisar viver os problemas. Portanto, na hora que acontecer alguma coisa, se você for um cara sangue no olho, tiver a sorte ao seu lado e for prudente, estudar história, ser um cara cabeça, você certamente vai alcançar os seus objetivos na política. E aí, qual é o objetivo da política por Maquiavel? O que você acha? É isso aí. Continuar no poder, meu irmão. Não interessa o que você faça, não interessa se você tem que mentir, não interessa se você tem que roubar, não interessa se você tem que matar. Por isso, inclusive, que o Maquiavel ganhou essa fama horrível de manipulador, né? Inclusive, tem um adjetivo para falar só sobre isso. Maquiavélico. Aquela pessoa que você não pode confiar, que ela vai te trair a qualquer momento, vai te sacanear, puxar teu tapete, quebrar tuas pernas, fazer você andar para trás, te dar uma rasteira, te estender a mão e te dar uma benção no meio dos peitos. Vale lembrar, pessoal, que o Maquiavel nunca defendeu com essas palavras: os fins justificam os meios. É possível você retirar isso lendo a obra dele? Até que é. Porém, ele mesmo nunca disse isso. Ele vai dizer o seguinte: o objetivo do governante é chegar ao poder e manter-se no poder. Se para isso ele tem que fazer umas coisinhas meio zoadas, paciência. Esse chavão ficou muito conhecido no Brasil porque teve uma tradução que lançou um expectum patronum aí, né? E aí acabou conjurando esse negócio aí e ficou desse jeito. Muita gente atribui, né, essa frase ao Maquiavel, porém ele nunca escreveu isso. Então vamos para os conselhos mais práticos. Você aí, governante, pode ser até de condomínio, ou então administrador de grupo de WhatsApp. O que você acha melhor? Ser amado ou ser temido? Comenta aqui embaixo o que você acha melhor antes de assistir, beleza? Vou até parar aqui para você comentar. Pessoal, o Maquiavel vai dizer: é melhor ser amado ou ser temido? Olha, quando você instiga o amor nas pessoas, elas fazem tudo o que você quer, elas te obedecem, elas cantam, fazem serenata de amor, te dá bombom, te dá roupa, perfume. O amor, ele instiga uma lealdade, porém, ele pode se transformar em ódio. Quem aqui nunca terminou um relacionamento e não quer ver a pessoa nem pintada de ouro na sua frente? Se você vê ela vindo ali na rua, você já atravessa pro outro lado. Isso Maquiavel já falava lá em 1500, meu amigo. Imagina só, o amor ele pode facilmente se transformar em ódio. Porém, o temor, meu amigo,
O temor não. Quando você faz as pessoas temerem a você, elas vão te obedecer, não interessa se elas gostam ou não de você. Portanto, para um governante, se ele puder ser amado e temido, massa. Mas se ele tiver que escolher entre ser amado e temido, é melhor ele ser temido, porque assim as pessoas vão obedecer ele de uma maneira mais natural. Vamos aqui então para o nosso quiz diário. Você acha que o príncipe deve ser sempre letra A, bom, letra B, ruim, letra C, nenhum nem outro, letra D, muito pelo contrário? Errou! O Maquiavel vai dizer que sempre que possível, o príncipe ele deve fazer o bem. Porém, se for necessário, ele deve fazer o mal. Para instigar nas pessoas, inclusive, esse sentimento de medo, para que as pessoas obedeçam à vontade do príncipe. Mas vale lembrar que ele disse para você fazer o mal de uma vez só. Porque se você ficar fazendo o mal o tempo todo, você vai ficar mal falado. E é super importante para um príncipe saber jogar com a sua aparência. Ele não precisa ser uma pessoa íntegra, mas ele tem que parecer íntegro. Ele não precisa ser uma pessoa fiel, mas ele tem que parecer fiel. Ele não precisa ser uma pessoa virtuosa, mas ele tem que parecer uma pessoa virtuosa. Senão, meu amigo, ele não vai conseguir o que ele quer, que é continuar no poder. Porque o Maquiavel diz que as pessoas têm memória curta. Então, se você fizer mais o bem que o mal, as pessoas só vão lembrar das coisas boas. É igual diz aquele ditado: quem bate nunca lembra, mas quem apanha nunca esquece. Resumindo a história, o Maquiavel ele foi muito importante porque ele inaugurou um negocinho chamado realismo político. Como vocês viram, a política antes dele era vista muito pelo lado das virtudes cristãs, pelo dever ser. Ah, a política deve ser isso, a política deve ser aquilo. E o Maquiavel disse negativo. A política, ela é do jeito que eu estou escrevendo aqui. E se você quiser ser um político bem-sucedido, faça o que eu estou escrevendo aqui. Talvez você consiga. Se você for uma pessoa virtuosa, se você tiver a fortuna ao seu lado e se você for bem prudente. Resumindo a história, faça o melhor que você puder com as ferramentas que eu estou te dando aqui agora. Observando, obviamente, a realidade na qual você vive. Aí você vira para mim e fala, tá, mas o que eu aprendo com isso? O que isso vai servir na minha vida? Tem uma leitura mais nova do Maquiavel que eu acho bastante interessante. Muita gente acusou o Maquiavel de estar ensinando os políticos a serem, sei lá, ardilosos, manipuladores, falsos, sorrateiros. Só que é o seguinte, existe um autor que dá a indicação que a gente pode utilizar o Maquiavel não para aprender a ser como ele, mas aprender a lidar com políticos. E eu acho essa ideia fantástica. Se a gente prestar bem atenção naquilo que o Maquiavel fala, a gente pode não estar um passo à frente dos políticos não, mas a gente caminha junto com eles. É tipo aquela história, enquanto você vai com a milharina, eu já fiz o cuscuz e já comi. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não gostou, se inscreve no canal do mesmo jeito, clica no sininho, dá o joinha aí pra gente e comenta aqui embaixo o que você achou do livro O Príncipe. Foi ótimo.